Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao segundo tópico da unidade 2, o qual eu vou falar sobre a República Federativa do Brasil. Como que surgiu? Né? Da onde que veio? Da onde que a gente falou que nós somos uma república federativa, mas da onde que veio isso? Tá? Então, desde a independência, em 7 de setembro de 1822, de lá para cá, o Brasil teve 7 constituições. Após a independência, Dom Pedro I outorgou em 1824, ou seja, ele forçou ali a primeira Constituição brasileira, que era composta por um governo monárquico hereditário, ou seja, passado de pai para filho, tá? E constitucional representativo. O que significa isso? Ele tinha pequenos segmentos que representavam ali partes da sociedade. A primeira Constituição republicana sob o regime presidencialista, ela veio ocorrer alguns anos depois, em 1891, com grande inspiração na Constituição dos Estados Unidos. E tanto que o Brasil passou a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Tá? Lembra que na aula inicial eu até comentei com vocês que nós somos uma cultura de copiar o que os outros países fazem, né? Ou a gente quase nunca inova, principalmente do ponto de vista político e de gestão pública, né? Então, nesse trecho eu reafirmo aquilo que eu disse. Tá? E o que essa Constituição tinha como característica? Ela não era amplamente democrática, porque o presidente, apesar de eleito pelo voto direto, não era toda a sociedade que votava. Mulheres, que na época representavam, como representa até hoje, a maior parte da população, pelo menos 51% da população, menores de 21 anos e analfabetos não votavam. Tá? Hoje, a partir de 16 anos, as pessoas votam e a pessoa analfabeta também vota. Tá? Não pode assumir cargo público, mas pode votar. Tá? Um analfabeto, ele não pode ser, se eleito, ele não pode ocupar o cargo público, mas ele pode votar. Tá? Os estados, na época, eles detinham grande autonomia administrativa e financeira, com a possibilidade deles decretarem impostos sobre a exportação, e aí eu lembro da Lei Candir, que atualmente veda a criação de imposto sobre exportação de Mato Grosso, fecha parênteses, a organização livre que eles detinham e a força policial também era relativa ali de cada estado. Tá? Essa Constituição tinha alguns princípios liberais ao garantir o direito da propriedade, na sua plenitude, e foi onde começou a desvincular o Estado da Igreja Católica. Tá? Pegando como exemplo, a gente ainda tem algumas cidades no Brasil em que você ainda tem essa mistura da igreja ali com o poder político. Né? Não vou citar aqui, mas a gente tem uma cidade aqui em Mato Grosso, muito próximo a Cáceres, que até alguns anos atrás era o padre que decidia se tal comércio abriria ou não, se poderia abrir ou não, né? E ele fazia isso não de maneira legal, com poder legal, mas com poder carismático, né? Se aquela entidade religiosa não quisesse que aquele comércio ou com aquele tipo de negócio abrisse ali na cidade, ele, durante as missas, ele já colocava aquilo na cabeça das pessoas, que começava a formar a opinião pública das pessoas contra aquele estabelecimento. Tá? A pessoa às vezes abria o negócio e de repente não tinha cliente ali dentro. Tá? Então, ainda que a igreja, através dos nobres, do clero, tivesse uma participação dentro da gestão pública no governo monárquico, no governo federativo, quando começou a ser república federativa, teve uma desvinculação ali, tirou o cargo da Igreja Católica. Tá? Avançando um pouquinho mais, em 1930, Vargas assumiu com o desafio de compatibilizar os interesses do empresariado industrial, que estava começando a ser forte aqui no Brasil, e junto da oligarquia latifundiária, do pessoal do campo, dos fazendeiros. Tá? Até então, o período da história do Brasil que ficou conhecido como República Velha, também conhecido como política do café com leite. Minas Gerais com leite, São Paulo com café, os grandes fazendeiros, os grandes industriários, os fazendeiros de Minas e os industriários do café, eles acabavam forçando o voto em cima de candidatos que representavam somente esses dois estados. Tá?
Por isso, política do café de São Paulo com leite de Minas. Tá? Após a Revolução de 30, Vargas ele permaneceu do poder de forma interina por 4 anos até 1934, quando teve a escolha de uma Assembleia Constituinte que promulgou a nova Constituição e, após isso, elegeu Getúlio Vargas presidente. Só que nessa Constituição de 34, ela acabou possibilitando o monopólio de certas indústrias, a nacionalização progressiva dos bancos de depósito, né, ou a estatização, né, a proibição de juros excessivos, a instituição do salário mínimo, a jornada de 8 horas, o repouso semanal, férias, indenização trabalhista, pluralidade sindical, e que nessa época, apesar de instituído, teve uma vida um pouco mais curta, né? Quando o Estado tentava intervir um pouquinho mais, ele tinha uma forte rejeição, principalmente aí da indústria, né? Em 1937, o Vargas, então, decidiu fechar o Congresso e ele instituiu a ditadura do Estado Novo. Ele tinha um modelo de gestão pública do qual ele queria implantar e ele não estava conseguindo implantar isso de maneira democrática. O que ele fez? Instituiu uma ditadura. A Constituição promulgada por ele, né, dessa forma, ela teve uma inspiração fascista, uma inspiração lá italiana, e acabou por destruir a base da federação que estava sendo construída e, por consequência, a autonomia dos poderes e o sindicalismo que estava começando a avançar acabou derrotado, né? Além de fechar também todos os países e estabelecer a censura, né? Características essas dos governos ditatoriais. Nesse período, 1937, Vargas também fechou o Congresso Nacional e as assembleias estaduais, né? E substituiu os governadores eleitos por interventores, a fim de criar uma unidade política administrativa. Então, o que antes você tinha o poder central e o poder descentralizado aos estados e municípios, com o governo Vargas, e na verdade até os estados, né? Os municípios eram só os maiores que tinham. O Vargas, ele fechou o Congresso e meio que centralizou o poder nele novamente. Ele ficou 15 anos no poder e depois desses 15 anos, 1942, 43, o Vargas promove uma abertura política permitindo a formação de partidos, concedendo anistia a presos políticos e convocando novas eleições. Em 1946, a nova Constituição estabeleceu o fim da censura, a independência dos poderes, que prevalece até hoje, a autonomia dos estados, que prevalece até hoje, garantias dos direitos individuais, que eram menores na época, hoje são maiores, de manifestação pública, de direito de greve, que esses dois permanecem até hoje, direitos trabalhistas, que foram aperfeiçoados ao longo do tempo, e o princípio da liberdade de criação e organização partidária, né, que permanece até hoje, ao meu ver, esse último item com certo exagero. Tá? Esse período democrático da nossa história foi bem breve, pois logo depois, em 64, mais ou menos aí 20 anos, né, até 64, os militares instituíram um regime militar ditatorial. Esse período foi marcado por sucessivos AIs, né, ou atos institucionais, que decretaram o fim dos partidos, a cassação dos direitos políticos, eleição indireta, né, ou seja, não escolha pelo povo, para presidente e governadores. Em 67, 3 anos depois, o ato institucional número 4 convocou o Congresso para aprovar a Constituição elaborada pelo governo, considerada a Constituição do golpe de 64. Em 69, o AI-5, o ato institucional número 5, foi conhecido como Constituição do Terror. Ele é implementado com uma resposta ao aumento da mobilização popular, que a gente vai falar disso lá na unidade 4, tá? E a rebeldia do Congresso. Então, você teve um governo que praticamente foi tomado pelos militares, por isso, historicamente, é conhecido como golpe militar, porque não houve eleição direta de um presidente, tá? E, em razão disso, teve esse ato institucional, ele acabou funcionando como uma Constituição provisória, tá? E que tirou vários direitos e deveres que foram conquistados em anos anteriores. Tá? E aí, por conta desses atos institucionais, promulgou-se a Emenda Constitucional número 1 por uma junta governamental, uma junta de governo na época, né?
e com uma nova lei de segurança nacional e lei de imprensa, que tratou, né, com muita censura e muita reprimenda a qualquer tipo de ato contrário. Então, o golpe de 64 o Brasil na rota dos regimes autoritários que passava a governar a América Latina nos anos 60. Incrivelmente, paradoxalmente, os militares não promulgaram imediatamente uma nova Constituição, embora eles tivessem feito várias costuras à Constituição de 46. A nova Constituição do regime, de fato, só foi promulgada em 67 e em 69, uma longa emenda constitucional foi editada. Já em 79, então, o presidente militar Ernesto Geisel, com o objetivo de promover o processo de abertura política, lento, gradual e seguro, promove uma reforma na Constituição e revoga o AI-5, o que é considerada essa revogação como uma Constituição da abertura. E aí, em 88, uma Assembleia Constituinte, democraticamente eleita, na verdade em 86, e daí terminou os trabalhos em 88, com a participação de diversos setores da sociedade, promulgou a Constituição que está em vigência até os dias de hoje. Tá? Então, analisar o histórico de constituições que o Brasil teve, já teve, na verdade, né, nos faz perceber que elas refletem a busca, essas constituições, por um caminho de desenvolvimento nacional. Contudo, a democracia nem sempre esteve associada à busca de um projeto nacional. A grosso modo, assim, de maneira superficial, é como se a gente até tentasse olhar uma certa vontade de implementar as mudanças, uma vontade de se fazer com que as mudanças acontecessem. Algumas de maneira democráticas, outras de maneira totalmente ditatorial. E cabe destacar que nem a democrática e nem a ditatorial teve muito sucesso com a sua vontade, na sua implementação, tá? Há alguns autores que dizem que essa falta de sucesso, tanto em período democrático quanto em período ditatorial, se deve justamente ao pluralismo político que o Brasil tem, tá? De nunca conseguir, de fato, uma unanimidade para conseguir implementar, tal como acontece nos regimes ditatoriais. Tá? Então, de período democrático, de fato, a gente teve dois momentos na história, que até destaquei aqui. O primeiro, que foi mais breve, por um período de 18 anos, entre o fim do Estado Novo, em 1946, e o regime militar, em 64. Há quem diga que aquele primeiro modelo do Vargas também foi considerado democrático, mas, na verdade, ele não tem os requisitos para ser considerado democrático, que a gente viu na primeira aula, tá? Então, ele não pode ser considerado democrático, apesar dele ter trazido várias vitórias que estão vigentes até hoje, principalmente as trabalhistas. Tá? E o segundo momento é o momento que a gente está vivendo desde a democratização do país em 88, tá? Ou seja, aí aproximadamente 34 anos. Somados esses dois períodos, a gente tem apenas 42 anos de democracia na história do nosso país, existente desde 1500. Então, quando vocês às vezes, né, por que o Brasil ainda é assim? Porque em 522 anos de história, 42 anos a gente teve de total democracia, né? Ou democracia teórica, né? Democracia de expectativa, não necessariamente a democracia. Aliás, a gente teve a democracia real, não a democracia total, como era esperado. Tá? Então, essa nossa pouca tradição democrática afeta de sobremaneira o funcionamento da Federação Brasileira, uma vez que a democracia é uma característica imprescindível do federalismo, que foi o que eu comentei na aula anterior. Tá? Então, nos momentos de autoritarismo extremo, o centralismo, assim, nos momentos de governo central, de extremismo, os estados não tinham autonomia política. Tá? O governo federal ele centralizava nele esse poder e as decisões, a tomada de decisão, a gestão era feita de maneira centralizada e os estados eram mero cumpridores ali da ação federal. Tá? Aqui tem um resumo para quem gosta de estudar para concurso público aí, para quem quer ter um resumo bem objetivo das 7 constituições que a gente teve, tá? Então, aqui tem, cada ano, cada Constituição
vivenciada, né? E as características de cada um, as características e observações que cada uma continha, né? Então, desde o fato dela ser promulgada ou outorgada, que isso tem diferença, né? E como a gente vivia, monarquia, república, tá? E o tipo de governo, como eram os poderes, os direitos políticos, a ordem social, dentre outras, tá? Caso vocês queiram se aprofundar com um pouquinho mais de detalhe, tá? E nos dias de hoje, como estamos, né? Então, a Constituição de 88, ela descentralizou o poder governamental em vários centros de poder, né? Então, você tirou um poder monocrático, ditatorial ali, que apesar de ditatorial, né, o monocrático dá a ideia de monarquia, né? Mas o ditatorial, ele também dá a ideia de um poder único, apesar de não ter a mesma característica do governo monocrático, tá? Então, a Constituição descentralizou o poder em vários centros de poder, mesmo que assimétricos, ou seja, mesmo que não tão equilibrados assim, para participar do processo decisório. Nesse sentido, a Federação Brasileira, desde 88, é um sistema de 3 níveis, conhecido como triplo federalismo, pois incorporou os municípios, e não mais só estados, além, né, dos estados como parte da federação. Então, os 3 níveis de governo, né, federal, estadual e municipal, contam com poderes legislativos, e os níveis federal e estadual têm o seu próprio poder judiciário, tá? Como em toda a federação, as organizações dos poderes pressupõem uma certa autonomia e independência entre esses poderes, tá? Então, com isso, eu concluo aqui esse breve histórico, né, esse breve repasse da República Federativa do Brasil, e nas próximas unidades nós falaremos sobre os princípios, as tipologias de gestão pública e a estrutura e funcionamento da administração pública como um todo, tá? Então, vejo vocês na unidade 2. Até lá. Tchau, tchau.